Esse é um resumo do Day 7, onde a gente estudou a segunda e última parte da música da semana, Gyre. Além de toda a profundidade da letra e do vasto vocabulário que a gente aprendeu, são 7 os pontos do inglês que você vai levar para sua vida a partir dessa aula. O primeiro é sobre a palavra want. Essa palavra nada mais é do que a contração de will not e é usado para expressar sentenças negativas no futuro. Por exemplo, a frase que aparece no trecho da canção que a gente estudou hoje é I won't go down, que isso significa eu não me afogarei no futuro. Você tem esse e outros exemplos no seu PDF. Lembre-se de fazer o download e estudar. O segundo ponto que a gente focou hoje foi o would e a sua aplicação. Assim como o will, quando ele vem antes de verbos, ele não tem um significado, mas uma função. E a função dele é deixar o verbo no formato ia. Por exemplo, estudaria, faria, iria. Você usa o would antes do verbo e ele fica nesse formato. Então, you would cross an ocean significa você cruzaria um oceano. E assim sucessivamente. O terceiro ponto foi sobre a frase You've never been closer. A primeira observação sobre ele é que esse you've nada mais é do que uma contração de you have. E a segunda observação é que essa frase é um dos casos onde você não pode traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, porque isso pode te levar a um erro de interpretação. De qualquer forma, o significado da frase You've never been closer é você nunca esteve mais perto. O quarto ponto é sobre a diferença entre forever and always. Forever é para sempre, always é sempre. É uma diferença sutil, mas que você precisa prestar atenção para não confundir na hora de ouvir e também na hora de falar. O quinto ponto é sobre outra abreviação que aparece abundantemente quando o assunto é inglês. E essa abreviação é wanna, que nada mais é do que a contração de want to. Isso significa que a frase I don't want to forget poderia ser dita I don't wanna forget, como é dita na música, por sinal. Já o sexto e penúltimo ponto é sobre a palavra if. Apesar de ser uma palavra curtinha, ela é essencial na hora de se comunicar em inglês. Por quê? O seu significado é se, ou seja, ela é amplamente utilizada em frases onde você estabelece condições. Por exemplo, quando o compositor vai comparar o cuidado que Deus tem pelos lírios com o cuidado que ele tem com a gente, ele diz If he dresses the lilies, ou seja, se ele veste os lírios, e então ele continua com a consequência dessa condição. Portanto, acostume-se com o uso da palavra if. Partindo para o sétimo e último ponto, nós estudamos a diferença entre how much and how many. Mas primeiro a gente precisa entender a diferença entre as palavras much and many. Much nada mais é do que muito, para o singular, quando você está falando de quantidade. Por exemplo, ela bebe muita água, she drinks much water. Nós não temos muito tempo, we don't have much time. Eu tenho muito dinheiro, I have much money. Todas essas coisas no singular. Já o many a gente utiliza para expressar muitos, ou seja, no plural. Por exemplo, tem muitas pessoas lá. There are many people there. Eu conheço muitas pessoas. I know many people. Eu tentei muitas vezes. I tried many times. Então, muitos e muitas a gente utiliza many. Já quando ele aparece em conjuntos com esse how, eles têm outros significados. Por exemplo, how much é quanto no singular também, porque much é para o singular, certo? Então, how much water do you drink? Quanta água você bebe? E você tem mais outros exemplos também no PDF. Portanto, o how many nada mais é do que quantos no plural. Então, how many friends do you have? Quantos amigos você tem? Quantos? How many? Lembre-se de revisar o seu PDF para mais exemplos, a fim de fixar melhor todo esse conhecimento visto na aula de hoje.
Amanhã nós iniciaremos o estudo de versículos sobre quem nós somos. Eu tenho certeza que você vai querer aproveitar todo o conteúdo que vamos compartilhar. See you tomorrow. Bye bye.